Pessoas, hoje essa letra da Clarita vai ser diferente. Vai ser pelo notebook, véi. Vocês têm noção disso? Então vamos lá. Eu vou primeiro falar sobre não neoplasias, né? Mas tipo assim, os distúrbios do crescimento da célula. Ok? Então, aqui tá neoplasias porque eu ia fazer tudo junto, né? Mas aí aconteceu um desastre e eu não consegui. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente tem que entender que as células elas se multiplicam e que a multiplicação celular ela é importante para poder regenerar o tecido e a reposição celular, porque a gente sabe que as células elas não ficam vivas para sempre, né? Elas têm mecanismo que elas fazem a apoptose delas, e aí se um tecido ele sofre, tem células que precisam sofrer apoptose, essas células precisam ser substituídas, e aí é da onde vem a multiplicação celular. Então, aqui, a gente tem as fases. G1 é a fase do crescimento celular, né, que é onde a célula aumenta de tamanho para produzir proteínas. A fase S é quando a gente tem o DNA duplicado da célula, só que não é a mitose ainda. E G2, a preparação final para a divisão, que também não é mitose, entendeu? Então, basicamente assim, na G2 vai ser onde a célula vai... Componentes celulares, né, vão verificar se o DNA da célula foi duplicado corretamente, para evitar mutações. Okay? E aí, depois que verifica se foi duplicado corretamente, aí sim tem a mitose. Tá? É importante a gente saber também que existem moléculas que regulam esse ciclo celular. Nesse caso aqui, é as ciclinas e as quinases. Né? A gente tem moléculas inibidoras e moléculas que não são inibidoras, que eu não lembro o nome. Estimulantes? Inibição, estimulação, sei lá. Mas, tipo assim, as moléculas estimulantes, elas vão incentivar com que a célula ela passe pelo ciclo celular. Passe por todas essas fases aqui, a G1, a S e a G2. E as inibidoras, elas são muito importantes também, porque sem as moléculas inibidoras, a gente tem o caso de neoplasias que a gente vai comentar com vocês, né? Então, assim, as inibidoras, elas vão ser importantes para frear esse ciclo celular, ok? Então, as estimuladoras, elas vão induzir as fases celular, a multiplicação celular, e as inimidoras, não. Então, a gente tem os conceitos, né? Isso aqui é tudo da primeira aula. Então, a gente tem a atrofia ou hipotrofia. Eu pesquisei que a atrofia ela é diferente de hipotrofia, porque a atrofia é quando a gente tem a falta de estímulo, e a hipotrofia é quando o órgão não se desenvolve direito, tá? Mas a Vanessa passou tudo junto, então vamos fazer tudo junto. Então, vamos lá. Atrofia ou hipotrofia é a redução do tamanho ou da função de uma célula, tecido, órgão ou parte do corpo. Então, a gente tem a atrofia fisiológica e patológica. A fisiológica seria, lembrem de... Qual que é o nome do negócio? De embriologia. A gente tem a notocorda, né? A notocorda, ela tem que... Ela vai fazer a remissão, né? Ou seja, ela volta... Ela finge que não existiu. Acho que é basicamente isso. Então, na atrofia ou hipotrofia fisiológica, acontece nas fases iniciais do desenvolvimento. No caso que eu coloquei aqui, a notocorda. E a redução do útero após o parto. Beleza? E a patológica é quando a gente tem a falta de estímulos em algum lugar. Então, por exemplo, falta de movimento, perda de inervação, má nutrição ou doenças genéticas ou autoimunes. Beleza? Um exemplo seria, de doença seria a poliomielite. Aqui vocês conseguem ver que essa célula aqui, ou ela é uma célula normal, ou é uma célula hipertrofiada. A gente não vai conseguir saber porque a gente não tem outras células aqui, com tamanhos diferentes, para conseguir comparar, tá? Mas a gente sabe que essas células pequenininhas aqui, eu não sei se dá para ver o cursor do meu mouse, não. Mas essas células pequenininhas aqui, elas são células atrofiadas, porque tem muito espaço entre uma célula e outra, e elas estão diminuídas, né? De tamanho. Então, aqui a gente tem uma célula normal ou hipertrofiada e uma célula atrofiada, bem pequenininha. Segundo, a gente tem a hipertrofia, que é o aumento do tamanho celular, tá? Não necessariamente o aumento do tamanho celular vai causar o aumento do órgão, ok? Então, a hipertrofia ela pode ser uma resposta adaptativa do organismo, ou seja, é uma tentativa de suportar uma demanda maior. Então, eu lembro que a Haibara, ela tinha dado o exemplo pra gente de, se a gente tem uma fábrica de calça, por exemplo, e a demanda é pouca, a fábrica tem que ser pequena.
Só que se a demanda aumenta, a fábrica aumenta também para compensar a demanda das roupas, né? Então é isso que acontece, entendeu? A hipertrofia, ela pode ser também patológica ou fisiológica. Na fisiológica é quando a hipertrofia ela vai acontecer em respostas a estímulos saudáveis e estímulos normais. Então, no caso de musculação, você treina e aí a parte do seu músculo que cresce, ela tá hipertrofiada porque você teve um estímulo ali. Beleza? E a patológica é quando a gente tem um estímulo anormal ou excessivo, levando o órgão a aumentar de forma prejudicial. Aqui eu coloquei o caso da hipertrofia do miocárdio, porque vai acontecer por hipertensão arterial. Então aqui vocês conseguem ver que a parede do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, que é essa aqui, ela tá bem espessa, mais espessa que normal. Ela geralmente é espessa, só que por conta da atividade, da demanda metabólica que tá tendo nesse órgão aqui, a parede ela fica espessa, tá? Então é isso que acontece. Então a gente consegue ver que as células estão hipertrofiadas, porque elas aumentaram de tamanho, e aí nesse caso do coração, teve o aumento do órgão também, né? O aumento da parede do órgão. E é isso aí, né? Então, ou seja, as paredes aumentaram, o aumento da célula aconteceu porque teve uma demanda maior do que o comum. Aqui no caso, foi a hipertensão arterial. Aqui, na microscopia, a gente tem células normais, né? Então a gente consegue ver aqui que as células elas estão perfeitamente comuns, né? Tamanhos esperados, e aqui células maiores, tá? Eu vou acreditar na Vanessa, tá? Porque para mim essa imagem aqui é essa com zoom, mas no slide não tá assim. No slide tá assim, só que tá tipo hipertrófico e normal, beleza? E a gente tem no caso da hipertrofia, é o único caso que a gente tem que ela pode ser causada por compensação. Então imaginem que você sabe que você tem 2 rins, né? E que um deles, ele parou de funcionar porque teve um cálculo, teve uma obstrução na pelve daquele rim. E o que vai acontecer? Esse seu outro rim, que tá normal, ele vai trabalhar o dobro para compensar a falta do rim que tá afetado. Então é isso que acontece, entendeu? Uma parte trabalha mais porque a outra está danificada. E ela é benéfica a curto prazo, porque, tipo assim, se ela for sempre for tendo esse estímulo de aumentar, de compensar o outro órgão que está danificado, ele só vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Então aqui a gente tem um rim normal, desse lado aqui, com um cálculo, olha o tamanho desse cálculo, então ele está bem obstruído, e esse aqui é um rim que teve uma hipertrofia compensatória, né? Ou seja, aumentou o volume dele para compensar a falta desse rim estragado aqui. E é isso aí. A gente tem a hipoplasia, que é a diminuição na quantidade de células de um tecido ou de um órgão. Então, se a gente tem a diminuição da quantidade de células, a gente imagina também que a gente vai ter a diminuição do tamanho do órgão, né? Ela pode ser fisiológica ou patológica também. A fisiológica é no caso da involução do timo a partir da puberdade. Então, quando a gente é criança, bebê, o nosso timo, ele é de um tamanho normal, né? Ele é um tamanho grande e conforme a gente vai crescendo, o timo ele vai sofrendo uma involução, ou seja, ele vai diminuindo de tamanho. Então, se ele diminui de tamanho, a gente tem uma hipoplasia, uma diminuição na quantidade de células. Na patológica, a gente tem o caso da medula óssea devido à ação de medicamentos, agentes tóxicos, radiação, vírus e autoimunidade, tá? Então, esses bagulhinhos aqui vão causar uma hipoplasia, tá? Vão diminuir a quantidade de células no negocinho aqui. Aqui a gente tem uma hipoplasia testicular. Não me pergunte se eu tô vendo alguma coisa aqui, porque, tipo, de verdade, não, tá? Mas aqui a gente tem uma célula testículo normal. E aqui, um testículo com hanseníase. Eu acho que é lepra, né? Hanseníase. A gente tem a hiperplasia. Se a hipoplasia é a diminuição na quantidade de células, a hiperplasia é o aumento na quantidade de células de um órgão ou tecido, tá? Então, se também a hipoplasia pode causar a diminuição do tamanho do órgão, a hiperplasia pode causar o aumento do tamanho do órgão, porque a gente vai estar aumentando a quantidade de células que tem naquele órgão. Ela pode ser também fisiológica
e patológica, né? Na fisiológica, ela vai acontecer no caso do útero gravidículo e na mama durante a amamentação. Porque o bebê precisa mamar e precisa ter leite suficiente para ele conseguir papar, né, velho? Se não tem leite suficiente, esquece. Por isso que as células, elas têm um aumento na quantidade para poder suprir a demanda do bebê. E na patológica, no caso da hiperplasia nodular prostática, que ela é benigna, tá? A gente vai ver essas terminologias daqui a pouco. Então aqui, na hiperplasia nodular prostática, a gente vai ter aqui nódulos, né? Porque é nodular. Então a gente tem a presença de nódulos aqui. E nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma cápsula de tecido conjuntivo aqui, aqui em volta desse aqui, aqui. Cápsula de tecido conjuntivo envolvendo um tumor significa que a gente vai ter um tumor benigno, tá? Porque ele não vai crescer se infiltrando para outros lugares, ele vai crescer ao redor da cápsula. Apenas isso. Deixa eu só falar que eu acho que eu vou conseguir sim gravar o bagulho aqui. Ok. Então, é isso aí. Então, aqui, no caso, a hiperplasia, a quantidade, o aumento da quantidade celular acontece dentro dos nódulos, tá? Porque é um tumor benigno, e aí as células elas vão se multiplicar apenas dentro desses nódulos aqui. Ok? Aqui é o mesmo caso dessa aqui, ó. Eu não vou nem comentar, porque eu não entendi, tá? Mas aí vocês têm que entender só que tem um aumento na quantidade celular de um órgão normal para um órgão hiperplásico. A metaplasia é o que eu acho mais legal e o que eu acho mais complicado de entender. Porque a metaplasia é quando a gente tem a substituição reversível de um tipo celular diferente por outro tipo celular também que é diferente. Ou seja, ela é causada por uma resposta adaptativa. Então, se a gente tem um estímulo e um tecido acontecendo de uma forma que não é para acontecer, a gente vai ter a troca de epitélio, tá? Porque se a gente tem um estímulo que não é para acontecer, tem que vir um epitélio mais adaptado para aquele estímulo. E aí tem a troca de epitélio, a metaplasia. Então aqui, ou seja, uma célula madura é trocada por uma célula também madura que tolere melhor o ambiente prejudicial. Não é câncer, mas pode ser um passo inicial se o estímulo persistir. Então, ele é reversível se o agente causador for removido. Esse agente causador, ele pode ser inflamações crônicas, pode ser, nesse caso do esôfago de Barrett aqui, que eu vou falar, pode ser no caso de acidificação do esôfago e essas coisas assim. Então, aqui a gente tem um exemplo de metaplasia do colo uterino. Então, o que é metaplasia mesmo? Metaplasia é quando a gente tem a troca de células para uma célula mais adaptada, tá? Então, aqui no caso da metaplasia de colo uterino, o estímulo é alterações hormonais, pode ser ou por puberdade ou por gravidez. Então, no colo uterino é uma junção escamocelular, então a junção de células escamosas, que eu não sei se eu consigo desenhar aqui. Consigo. É a junção de células escamosas, ou seja, elas têm um formato tipo assim, com células colunares, que tem um formato assim. Então, é como se fosse a transição dessas células escamosas para células colunares. Como é que eu tiro? I don't know. Modo leitura. Tá, acho que é assim que vai. Então, onde o epitélio glandular, ou seja, colunar, do canal endocervical entra em contato com o epitélio escamoso ectocervice. O epitélio colunar é substituído por epitélio escamoso, porque ele é mais resistente. E aí a gente vai ter a metaplasia escamocolunar, que acontece no útero, né? Então, a metaplasia ela vai acontecer nessas regiões aqui, ó. Onde tem as células colunares, que vocês estão vendo aqui, ó. Formam, tipo, pilares aqui. Pilastra, sei lá. E as escamosas, que são mais redondinhas, são mais ovaladas, assim, bem bonitinhas. Tá vendo? Então, vai acontecer quando essas células aqui encontrarem essas células aqui. Ok? E no esôfago de Barrett, que foi o exemplo que eu dei aqui de estímulos, né? O esôfago de Barrett é quando a gente tem a troca do tecido do esôfago para o tecido da região, qual que é o nome daquela parte? Intestinal, tá? Como que isso acontece, né?
a gente sabe que abaixo do esôfago a gente tem o estômago. O estômago, ele produz ácido. Se a gente tem um refluxo desse ácido, o ácido ele vai voltando pro esôfago aos poucos e vai danificando essas células daqui. Só que o que vai acontecer? Para o esôfago ele conseguir resistir a essa demanda de ácido que está vindo do estômago, essas células aqui do esôfago vão ser mudadas para células do intestino, porque as células do intestino estão acostumadas a receber estímulos de ácido, né? Porque o bolo alimentar, assim que ele sai do estômago, ele vai direto para o intestino. Então, é isso que acontece, tá? Como as células do intestino são mais aptas a receber ácido, né? As células intestinais passam e venham para cá pro esôfago. Então, essa parte do esôfago aqui, ela fica meio que imune, entre aspas, a esse ácido do estômago. Então, aqui foi o que eu coloquei, né? Esqueci de falar também que essas células daqui, elas vão produzir muco também. Então, são células caliciformes. Não sei se dá pra... se vai ter na prática, sei lá, mas células caliciformes são células que têm esse formato assim. Elas são meio que colunares assim. Eita, meu Deus do céu. Mas elas têm um negócio aqui dentro que não é o núcleo, que é um negócio que parece uma gotinha de água mesmo. Eita, como é que faz? Aqui. Ela parece uma gotinha de água. Aqui dentro ela é meio transparente, tá? Então, se é transparente, produz muco. Ok? E é isso que eu coloquei aqui, tá? O colo uterino... colo uterino não. Aqui, na displasia, é quando a gente tem a alteração da organização, tamanho e forma e maturação das células de um tecido, principalmente epitelial, por conta de estímulos crônicos. Então, a displasia é quando a gente tem a desorganização celular, né? E a displasia ela pode ser leve, moderada ou intenso. Aqui a gente tem o colo uterino normal, né? Bonitinho. Com uma displasia leve, ou seja, uma leve desorganização. Então aqui a gente consegue ver que tem células muito em cima da outra aqui, mas aqui em cima tá normal. Aqui, a moderada, a gente tem as células também uma em cima da outra. Essa parte aqui tá desorganizada, mas ainda tá um pouco organizada. E aqui tá muito desorganizada. E a grave é quando tá tudo, muita célula junto. E é isso aí, velho. Entendeu? Aqui a gente tem um exemplo de doença, é a leucoplasia local. Que é quando a gente tem, a gente não, né, que eu nunca tive, o ser humano tem uma mancha branca na gengiva ou no lábio. Meu Deus. Que é isso? Na gengiva ou no lábio. E essa mancha branca, ela não é removida por raspagem, ela fica ali. Então, é uma displasia porque a gente vai ter uma desorganização das células. Então, aqui é um tecido epitelial da boca normal, né? Bem organizadinho aqui. Não sei se dá pra ver. Não, acho que não tem células caliciformes aqui. E aqui, um tecido desorganizado. Então, a gente consegue ver que aqui tem muito mais células do que aqui também. E elas são muito uma em cima da outra. Tá? E aqui a gente tem também... eu acho que isso aqui pode ser queratina. Não dá pra ver, mas pode ser queratina. Se tem queratina, é porque a gente tem um atrito nesse local. Em 7, a gente tem a anaplasia, que a anaplasia é quando a gente tem a ausência de diferenciação celular. Qual que é a importância da diferenciação celular? Ela é importante porque é a diferenciação celular que faz células serem diferentes uma das outras, né? Olha que óbvio. Então, assim, a diferenciação celular existe para você conseguir saber que as células que tem na sua pele é diferente das células que tem no seu estômago, entendeu? Então, a ausência de diferenciação celular, ela é prejudicial porque vai fazer o órgão ser menos aquele órgão, certo? Então, imaginem que, nesse caso aqui do esôfago de Barrett que eu dei, eu falei que a gente tem células caliciformes e células que suportam ácido no nosso intestino, né? Agora, imaginem se essas células intestinais, se elas não suportassem ácido. Imaginem, elas não serem diferenciadas para poder suportar ácido, para poder produzir muco. Pois é, né? E aí, isso aqui é importante
essa parte de alterações morfológicas aqui, ela é importante para a gente poder entender as neoplasias, tá? Então, aqui, ó. A anaplasia, ela é irreversível e é maligna, tá? Porque é quando a gente já tem uma ausência de diferenciação. Então, alterações morfológicas. O pleomorfismo, que é quando a gente tem a variação do tamanho e na forma celular. A hipercromasia, que é quando os núcleos ficam escuros devido ao aumento de DNA, porque a célula ela vai estar tentando sempre entrar em mitose, fazendo aquela fase G2, que eu falei para vocês. Cadê? G2, tá vendo? Verificação do DNA duplicado. É isso que acontece, né? O aumento nuclear, porque vai estar sempre querendo também se dividir, tá? Então vai estar passando pelo ciclo celular. 4. As mitoses anormais, então elas vão se dividir aleatoriamente e pode ser causado também as mitoses anormais por deficiência não, mas alterações, mutações nos genes naqueles genes inibitórios que eu falei para vocês. As moléculas inibitórias que fazem com que o ciclo celular não aconteça, tá? Então, se existe mutação nesses genes do ciclo celular, genes inibitórios do ciclo celular, vai ter muitas divisões celulares. E 5, o nucleolo proeminente, porque vai identificar que a gente tem uma intensa atividade de síntese proteica, ou seja, a célula sempre querendo estar em mitose, tá? Um exemplo de anaplasia que a gente tem aqui é o rabidosarcoma, de músculo esquelético, tá? É um negócio que acontece no músculo esquelético. Nessa imagem aqui, ó, nessa imagem aqui a gente consegue ver que tá tudo muito escuro aqui. Isso aqui são os núcleos e os nucleolos da célula. Então tá muito escuro, porque a célula tá sempre tentando se dividir para poder, né, realizar a mitose. E tá tendo uma atividade proteica muito grande nessas células aí. Então é isso que acontece. O rabdomiossarcoma é um tumor maligno de células do músculo esquelético e vai ter a presença de células atípicas e indiferenciadas, tá? Indiferenciadas, ou seja, células anaplásicas que não têm diferenciação celular, ou seja, a célula para de exercer sua função principal, né? Eu não sei se eu consigo pausar a gravação, eu acho que não. Mas, deixa eu só... Entendi. Vou abrir agora o arquivo de neoplasias e eu não sei se eu vou conseguir mostrar a lâmina direito. Eu espero que eu consiga, de verdade. Mas se não der, não tem problema, eu acho. Então, né, na aula de neoplasias, essa aula aqui, ela é importante que vocês tenham entendido aquelas partes de pleomorfismo, de todas as partes dos distúrbios, meu Deus, dos distúrbios celulares, tá? Se você entendeu aquelas partes de anaplasia, diaplasia, hipertrofia, você vai entender isso aqui e vai levar de boa, tá? Então, vamos lá. Neoplasia. Neoplasia significa proliferação natural de células. A célula ela pode continuar crescendo mesmo que o sistema seja removido, e ela pode também ter um estranhamento para crescer, as células não somem, né? Elas ficam ali. Por mais que não afete o umbigo diretamente, as células vão estar ali. Então, a causa da neoplasia é multifatorial, né? Ela pode ser ou benigna ou maligna. A causa pode ser genética, pela exposição à radiação solar, tabagismo, alcoolismo, e ela também pode ocorrer em qualquer parte do corpo. O tumor, né, significa neoplasia. Então, quando a gente usa tumor, pode estar se referindo a uma neoplasia benigna ou uma maligna. E o câncer é um tumor maligno. Então, não existe câncer benigno, existe tumor benigno e câncer. Tá? É um tumor maligno. Mas, então, os tumores
porque a gente fala também, no caso de fibroadenoma, a gente tem uma lesão mista, que é uma lesão que afeta tanto o parênquima, né, que é a parte, o parênquima que é a parte que é a parte que está proliferando a célula, e a parte central, que é o tecido conjuntivo em volta, tá? Então, no fibroadenoma, a gente tem a neoplasia
perdi a palavra aqui. Na Marina, o prognóstico é desfavorável se não tratado precocemente, ou seja, tardão, né? Aqui, lembrei. Na neoplasia maligna, a aplicação clínica vai depender do lugar que o câncer, né? O câncer não, desculpa, o tumor vem em certa localidade, como ele
rápido e ela não sempre está passando por esse ciclo celular. Porque esses genes que inibem o ciclo celular são estragados. E essa parte é irreversível já. Então aqui, no slide da professora, eu tive lá esse estudo aqui que mostrou o iniciador, né, os agentes iniciadores, que são os químicos, a direção, o que lá, e os fatores promotores, né, que são os hormônios, formação crônica, então, os agentes iniciadores são os agentes que vão ocasionar a mutação do DNA. Os agentes promotores são os agentes que vai ocasionar a multiplicação dessas células já predispostas, tá? Então, no grupo 1, foi visto que se a gente tiver só a aplicação do gene iniciador, ou seja, por exemplo, substância química, não sei o que, não tem tumor. Por quê? Porque a gente não tem um gene promotor para multiplicar essa célula que está modificada. No grupo 2, vai ter tumor porque a gente tem a aplicação do agente iniciador e do agente promotor. Ou seja, a gente vai ter a alteração do DNA e também a multiplicação da célula, porque a gente tem um agente promotor. No grupo 2, no grupo 3, teve tumor também porque foi aplicado o agente iniciador e depois de um tempo, né, a gente teve a aplicação do promotor. Claro, mas por que teve tumor se o espaço de tempo foi longo? Porque, como eu falei, essa célula iniciadora, ela já está predisposta a câncer, tá? Então, como eu falei, a célula não causa câncer em si, mas se ela tiver a lenda do agente promotor, dos fatores promotores, elas vão conseguir se proliferar e causar câncer, tá? Então é isso. Esses dois aqui, a gente tem primeiro a aplicação do agente promotor, ou seja, hormônio, não sei o que lá, e depois os agentes iniciadores, não teve tumor, e depois sua aplicação do promotor também não teve tumor, tá? Porque um depende do outro para ter tumor. Então, o agente promotor, ele não consegue multiplicar uma célula que não existe. E o agente iniciador não consegue se multiplicar sem uma indução. É isso. Características das células neoplasmas malignas. Lembra que eu falei para vocês decorarem sobre o pleomorfismo? Quando a gente tem a variedade da forma de células, tamanho de células e tamanho de núcleos. Então, características de células neoplasmas malignas, né, elas vão apresentar alterações morfológicas, genéticas e comportamentais que as tornam agressivas e descontroladas. Um desses genes é o pleomorfismo, que é a variedade de formas e tamanhos entre células e núcleos. Então, as células elas ficam tortas, elas ficam gigantes, elas ficam pequenas, irregulares, os núcleos eles ficam com formas bizarras, grandes e escuros, né? Esse escuro significa uma intensa atividade biológica. Esse pleomorfismo também vai causar uma desorganização e perda da diferenciação, ou seja, uma anaplasia, porque vão ter células de formatos e tamanhos diferentes, né? Então, é isso. Os núcleos hipercromáticos e desproporcionais são núcleos escuros, grandes, com cromatina polarizada. Isso aqui é tudo que eu já falei nessa parte daqui, ó. Tá vendo? Então, todas essas características de neoplasmas malignas aqui é o que eu tô falando aqui agora para vocês. Então, a gente tem frequências atípicas, né, que vai aumentar a taxa de proliferação, anaplasia, que é a perda da diferenciação celular, instabilidade genética, porque as mutações vão se acumulando por falhas de mecanismo de reparo de DNA, perda da coesão celular, ou seja, as células vão conseguir se separar facilmente umas das outras, ou ocasionando uma metástase. A indução da angiogênese, porque a angiogênese é a formação de novos vasos, e aí se a gente tem uma grande proliferação celular, essas células vão querer ser nutridas por alguma coisa, então vão formar vasos sanguíneos novos para poder nutrir essas células aí, né? Redação por apoptose, então essas células não vão sofrer apoptose porque os genes que induzem a apoptose não vão estar ativos e o metabolismo alterado, né? Que vai ser nesse caso aqui, que eu falei que esse caso de metabolismo alterado vai estar relacionado diretamente com o que eu falei sobre o pleomorfismo, tá? Sobre as mitoses bizarras que elas fazem. Então, o metabolismo alterado é que, assim, mesmo com um oxigênio disponível,
endotélio em outro local. Então, elas vão ter migrado, por exemplo, elas vão ter migrado do pulmão, passado pela barreira pulmonar, entrado no vaso sanguíneo. Aí as que sobreviveram, elas ficam dentro das plaquetas, elas saem dentro das plaquetas, passam pela camada do vaso sanguíneo, entram no órgão e aí sim se aderem naquele órgão, tá? Então, aí a gente tem a colonização. A colonização ela acontece com todas as células que chegam em torno
mais melanina, 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 melanina. E aqui a gente tem aquele sistema TNM que o menino falou lá, que é o estranhamento dos tumores malignos, né? Então, primeiro, o tumor é classificado de acordo com o tamanho do tumor primário, o desenvolvimento dos linfonodos e a presença de metástase. Então, o T significa tumor primário. Se o T é zero, é porque não tem tumor primário. Se é T4, o tumor é grande e invasivo. Exemplo, T1 pequeno, limitado ao órgão, T4 invadiu tecidos visíveis. E linfonodos regionais, então é de 0 até N3. Então, 0 sem linfonodos afetados e N3 muitos linfonodos afetados ou grandes linfonodos comprometidos. M é metástase à distância, então já é a formação do tumor secundário, né? Que é metástase. Então, M0 quando não tem metástase e M1 quando tem metástase. Qual a importância desse sistema TNM? Definir o tratamento mais adequado para o paciente e prever um prognóstico que permite a padronização mundial. Efeitos locais sistêmicos nos tumores benignos e malignos. Os tumores benignos, eles têm efeitos locais, mas sistêmicos não tem não. Os benignos só têm efeitos locais. Então, os efeitos locais são aqueles que acontecem diretamente no local onde o tumor está crescendo. Tem a compressão e quebração de estruturas adjacentes, porque ele vai crescendo naquele local. A gente tem a obstrução do domínio ducto, porque ele vai crescendo. Hemorragia ou ulceração, porque ele vai crescendo. Dor, fratura e fraturas patológicas, né? Aqui a gente tem nesses locais simplesmente troxial, que é a formação de múltiplos trombos venosos superficiais em locais diferentes e alternados no corpo de forma repetitiva, aleatória e inexplicável. Ou seja, não tem um estímulo certo para isso. Não tem um motivo de formação de trombos, tá? Mas a gente sabe que os trombos, eles estimulam a coagulação do sangue. Então, para formar mais trombos. É isso. Os efeitos sistêmicos, eles são apenas dos malignos, né? São aqueles que não dependem diretamente do local do tumor, mas do comportamento biológico e da anatomia. Então, caquexia, que é perda de peso, massa muscular e apetite, febre tumoral, febre resistência à infecção detectável, síndrome paraneoplásica, efeitos hormonais ou imunológicos que não é causado pelo tumor, por exemplo, a hipercalcemia, ou seja, o aumento de cálcio no sangue, e a hipoglicemia, ou seja, a diminuição do açúcar no sangue. Aumenta ou diminui os níveis hormonais, então pode diminuir se tiver uma compressão ou destruição do tecido glandular, né? E aumentar se as células malignas tiverem capacidade de produzir substâncias. Então, e aumenta os níveis hormonais. É isso. As vacinas são efeitos típicos, podem gerar efeitos locais. Eu não vou conseguir mostrar peças, tá? Mas é isso aí. Procurem atlas de patologia, que eu acho que as imagens do Atlas são melhores do que as imagens que a gente tem da UFMG. Então, é isso, gente. Essa foi a aula de patologia. Espero que vocês tenham gostado. Faça estudo dirigido da Vanessa, porque eu vou fazer uma agora e vou resolver questão também outra, tá? O que eu acho que ela vai muito cobrar na prova é sobre as etapas, né, da formação das células malignas. Metástase ela vai cobrar muito também. Eu acho que neomorfismo vai cobrar também. Questão de mitose e linfonodo sentinela, tumor primário, essas coisas já cobram, tá? É isso aí.